Você já ouviu falar da famosa Ilha de Páscoa? Aquela ilha distante, onde estão as enigmáticas cabeças de pedra que emergem do solo. Essa ilha, que é o lar de uma das civilizações mais misteriosas da história, nos deixa com muitas perguntas. Como essas gigantescas estátuas foram construídas em uma época sem tecnologia moderna? Como essas colossais cabeças foram transportadas de um lugar a outro, em uma região tão isolada? E talvez o maior mistério de todos, porque uma civilização inteira desapareceu sem deixar quase nenhum registro, deixando apenas essas impressionantes esculturas. Hoje nós vamos tentar desvendar esses segredos e entender o que aconteceu nesse lugar fascinante. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e já deixa aquele joinha maroto, que é rapidinho e me ajuda demais. Então, bora lá. Parte 1. A história da Ilha de Páscoa e os Rapa Nuis. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é um dos destinos mais isolados do mundo. Ela fica localizada a aproximadamente 3.800 quilômetros do Chile, no sul do Oceano Pacífico, e é famosa por suas gigantescas estátuas chamadas moai. Essas impressionantes figuras de pedra têm o formato de cabeças humanas e são espalhadas por toda a ilha, sendo um dos maiores mistérios arqueológicos da história. Mas quem eram essas pessoas que as construíram e como uma civilização tão avançada desapareceu sem deixar muitos vestígios? A ilha foi descoberta pelos europeus no século XVIII, mais especificamente em 1722, quando o explorador holandês Jacob Roggeveen chegou lá no domingo de Páscoa, o que inspirou o nome Ilha de Páscoa. Originalmente, a ilha era habitada pelos Rapa Nui, uma população polinésia que ao longo dos séculos construiu essas estátuas monumentais. Elas foram feitas principalmente de tufo vulcânico, um material originado pela erupção do vulcão Rano Haraku. As estátuas, que podem pesar até 80 toneladas e medir até 10 metros de altura, são uma das características mais enigmáticas da região. Mas o grande mistério não está apenas nas estátuas em si, mas no modo como elas foram transportadas e erguidas, já que os Rapa Nui não tinham tecnologia avançada. Além disso, a questão de como uma civilização tão rica culturalmente desapareceu também é um enigma, já que não há registros escritos. O que restou? As gigantescas cabeças de pedra, que continuam a intrigar arqueólogos e cientistas até hoje. Parte 2. As moais, as gigantes estátuas de pedra. Uma das maiores atrações da Ilha de Páscoa são as gigantescas estátuas de pedra, conhecidas como moai. Existem aproximadamente 887 dessas estátuas espalhadas pela ilha, e elas são um dos maiores enigmas arqueológicos do planeta. As moais foram esculpidas a partir de tufo vulcânico, uma rocha porosa originada das erupções do vulcão Rano Haraku, que é a principal fonte de material para as estátuas. Acredita-se que as moais foram esculpidas diretamente nas pedreiras de vulcão, em uma espécie de oficina natural que permitiu aos habitantes da ilha trabalhar as pedras. Essas estátuas são impressionantes não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo peso. A maioria delas tem entre 4 e 6 metros de altura e pesam até 27 toneladas. Algumas moais são ainda maiores, com registros de estátuas de 10 metros de altura e mais de 80 toneladas. Há até relatos de estátuas que podem ter até 21 metros de altura e pesar até 270 toneladas, se completadas com as partes enterradas que foram encontradas ao longo do tempo. Além disso, algumas dessas estátuas possuem um chapéu de pedra vermelho, chamado pukal. Esses chapéus pesam entre 10 e 15 toneladas e são um mistério à parte, já que não se sabe exatamente por que apenas algumas estátuas usavam esse chapéu. Alguns historiadores sugerem que o chapéu pode ser um símbolo de prestígio ou poder, indicando que a estátua representava uma figura de grande importância, como um líder ou chefe. Parte 3. O mistério das moais. O significado e a construção. Mas afinal, qual é o significado dessas estátuas? Qual era o propósito delas? A maioria dos estudiosos acredita que as moais foram feitas para honrar e venerar os ancestrais da civilização Rapa Nui, representando figuras importantes como chefes de tribos ou líderes familiares. A direção em que as moais estão posicionadas também fortalece essa teoria. Muitas delas estão voltadas para o interior da ilha e não para o mar, como poderia ser esperado. Isso sugere que as estátuas estavam vigiando as aldeias e protegendo os moradores. Há também uma teoria interessante que relaciona as moais com as tempestades frequentes que atingem a ilha.
Alguns sugerem que os chapéus das estátuas poderiam ter sido usados para conduzir eletricidade, ajudando a proteger as estátuas da ação de raios durante as tempestades. Será que isso foi um conhecimento descoberto acidentalmente pelos Rapanuis? Ou será que eles sabiam disso de alguma forma? Em 2012, durante escavações, pesquisadores descobriram que muitas dessas cabeças de pedra não eram apenas cabeças, mas sim moais completos, com corpo, braços e mãos enterrados. Isso foi um grande avanço, pois até então pensava-se que as moais eram apenas cabeças esculpidas. Além disso, foram encontrados desenhos e símbolos nas bases das estátuas, que podem ter sido uma forma de escrita, possivelmente uma forma de identificação das famílias e linhagens que habitavam a ilha. Essas descobertas nos deram uma visão mais profunda sobre a sociedade Rapanui e sua complexa organização social. Parte 4. Como as moais foram transportadas. Agora chegamos a uma das questões mais fascinantes. Como essas enormes estátuas foram movidas pela ilha. Sabemos que as moais eram pesadíssimas, e muitas delas estavam localizadas em pontos altos, longe das pedreiras de onde foram esculpidas. Isso levanta uma pergunta importante. Como os antigos habitantes da ilha conseguiram transportar essas pedras gigantes para seus destinos? Nos anos 80, um grupo de pesquisadores tentou recriar o processo de transporte das moais, usando apenas os recursos que estavam disponíveis na época. Eles fizeram réplicas das estátuas com o mesmo tamanho e peso das originais e tentaram movê-las usando cordas e outros métodos. Após muitos testes, a conclusão foi que era praticamente impossível mover as moais da forma como se pensava inicialmente. Isso levou a várias teorias sobre como as estátuas poderiam ter sido transportadas. Algumas teorias sugerem que as estátuas eram andadas ou movidas em pé, com os Rapanuis balançando-as de um lado para o outro, até conseguir movê-las para o destino desejado. Para testar essa teoria, em 1987, o arqueólogo Charles Love conseguiu mover uma réplica de moai de 10 toneladas usando apenas 25 homens e um trenó improvisado. O processo foi bem sucedido, com a estátua sendo movida por 46 metros em apenas 2 minutos. Isso nos dá uma ideia de como os Rapanuis podiam ter usado soluções criativas para resolver o problema do transporte das gigantescas pedras. Parte 5. O mistério do desaparecimento da civilização Rapanui. Com tantas descobertas interessantes sobre as moais e como elas foram construídas e transportadas, ainda nos resta uma grande dúvida. O que aconteceu com a civilização Rapanui? O que causou o seu desaparecimento? Durante o auge da civilização da Ilha de Páscoa, acredita-se que a população atingiu cerca de 17.500 pessoas. Com uma população tão grande, seria possível mover as gigantescas estátuas e manter uma sociedade próspera. No entanto, o que levou ao desaparecimento dessa sociedade ainda é um mistério. Uma teoria popular é a do ecocídio, que sugere que os Rapanuis destruíram as florestas da ilha para construir as estátuas e para realizar atividades agrícolas. Como resultado, eles teriam esgotado os recursos naturais da ilha, levando a uma escassez de alimentos e gerando conflitos internos. Alguns até especulam que os Rapanuis teriam caído no canibalismo devido à falta de recursos, o que poderia ter causado o colapso da civilização. No entanto, novas pesquisas mostram que essa teoria pode não ser completamente precisa, já que os Rapanuis tinham um bom conhecimento de práticas agrícolas sustentáveis e usavam o tufo vulcânico como fertilizante. Outra teoria mais recente aponta que a civilização Rapanui entrou em declínio após a chegada dos colonizadores europeus. A chegada dos europeus trouxe doenças, guerras e a escravização dos nativos, o que teria dizimado a população. Esse período de colonização pode ter sido o principal fator responsável pela queda da civilização, resultando na perda de muitos registros históricos e no desaparecimento de muitos dos habitantes originais. Bônus: teorias da conspiração, a Ilha de Páscoa e os mistérios ocultos. Além das explicações históricas e arqueológicas, a Ilha de Páscoa também gerou uma série de teorias da conspiração que tentam explicar o mistério das estátuas e o desaparecimento dos Rapanui. Essas teorias envolvem desde intervenções alienígenas até ideias mais sombrias, sugerindo que o povo da ilha estava ligado a forças que vão além do que a ciência pode compreender. Uma das teorias mais populares é a de que extraterrestres teriam ajudado na construção e no transporte das enormes estátuas. Algumas pessoas acreditam que os Moai não poderiam ter sido erguidos sem o auxílio de tecnologia avançada.
Para sustentar isso, apontam o grande peso e o tamanho das estátuas, argumentando que os Rapa Nui, sem o uso de ferramentas sofisticadas ou máquinas, simplesmente não teriam capacidade de realizar tal feito. Os defensores dessa teoria sugerem que os alienígenas visitaram a ilha e, em troca de algum tipo de adoração ou troca, teriam ajudado os nativos a levantar as estátuas monumentais, algo que os humanos da época não seriam capazes de fazer por conta própria. Outra teoria intrigante sugere que as estátuas de Moai seriam, na verdade, antenas ou condutores de energia. De acordo com alguns pesquisadores alternativos, as enormes cabeças de pedra poderiam ter sido projetadas para captar ou canalizar alguma forma de energia magnética ou cósmica que a ilha estaria em uma posição estratégica para acessar. Há até quem acredite que, devido a essa energia, a Ilha de Páscoa tenha sido um local de poder capaz de alterar o destino das civilizações antigas. Além disso, existem teorias mais conspiratórias que envolvem a ideia de um mistério mais profundo, como se o desaparecimento dos Rapa Nui estivesse ligado a uma conspiração global, com forças poderosas apagando os vestígios da civilização. Seria possível que a verdade sobre o desaparecimento dos Rapa Nui e seus conhecimentos secretos fosse ocultada para evitar que o resto do mundo descobrisse algo muito maior? Essa teoria envolve especulações sobre o controle do conhecimento por parte de grupos secretos, como sociedades ocultas ou mesmo governos que tentam esconder as origens dessas antigas culturas. Embora essas teorias sejam fascinantes e tenham sido populares em diversas culturas e círculos, não há evidências sólidas para confirmá-las. Mesmo assim, elas continuam a ser alimentadas por aqueles que buscam um mistério maior e que acreditam que a história da Ilha de Páscoa não foi completamente desvendada. Conclusão: apesar de todas as pesquisas e descobertas, a Ilha de Páscoa e as Moais ainda guardam muitos mistérios. Como essas estátuas gigantes foram feitas e transportadas? Qual era o verdadeiro propósito delas? E o mais intrigante de tudo, o que aconteceu com a civilização que as criou? Talvez nunca saibamos as respostas definitivas para essas perguntas, mas a Ilha de Páscoa continua a fascinar e a inspirar aqueles que buscam entender os enigmas da história humana. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para mais vídeos sobre os mistérios da humanidade. E também envie esse vídeo para outra pessoa para poder espalhar o vídeo e o Curiosidade Sem Limites. Clique em compartilhar, manda no WhatsApp, manda no grupo da família, no grupo dos amigos. Aí galera, vídeo novo do Curiosidade Sem Limites. Bora assistir, bora adquirir cultura e aprender novas curiosidades. Até o próximo.